Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos falar, essa semana, né, vamos falar sobre o iniciozinho da nossa caminhada aí pela camada web, né? Camada de apresentação na web. E aí nós vamos começar falando primeiramente, para ter uma base, né? A parte dos padrões, né, algumas questões sobre padrões arquiteturais de sistemas corporativos. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho a tela. Então seria essa ideia, né? Padrões arquiteturais corporativos, né? E isso aqui é um livro, a partir de um livro muito famoso, que aí nós vimos até lá no iniciozinho. Deixa eu pegar aqui pra gente ver. Deixa eu só um minutinho. Prontinho, pessoal, esse aqui é o livro, né, que eu falei para vocês. Padrões de arquitetura de aplicações corporativas, né, do Martin Fowler, muito conhecido. Eu coloquei para vocês também lá na sala de aula, né. Coloquei aqui um dos, como complementar, né, alguns livros, tanto do Spring Boot, do Spring MVC, como também esse aqui da arquitetura também. Só que esse livro é muito grande, certo? Então eu tentei resumir aqui a apresentação em alguns pontos que eu acho que são mais relevantes, assim, mais relacionados realmente com a prática mesmo. Assim. Ele tem muito mais conteúdo do que isso. Mas eu tentei selecionar o máximo, certo? Se vocês quiserem depois ler um livro focado nessas partes que eu vou mostrar para vocês, vocês podem dar uma olhada com calma, certo? Mas é bem interessante para você ter uma ideia também na arquitetura também. Como é que se forma e ter e pensar em alguns pontos, né, da aplicação, certo? Não só implementar, mas a gente vê como é que essas implementações desses frameworks eles estão estruturados e para quê, né? Certo? Então vamos lá. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, como eu falei, né, esse livro aqui, e ele lista vários padrões arquiteturais, né, e divide aqui em algumas categorias, né. A categoria, ele traz alguns padrões da categoria da parte de persistência, né, que ele chama aqui de lógica de domínio. Tem alguns padrões de lógica de domínio. Tem a parte da apresentação também, que ele chama de padrões de apresentação para a web. Alguns padrões relacionados à distribuição, ou seja, comunicação remota. E também estado da sessão, né, como você guarda informação numa sessão. Né, então ele traz algumas partes dessas interessantes. Né. Então, para essa primeira parte aqui da apresentação, ele tem várias, a parte de domínio, né, a parte de persistência, ele tem vários padrões aqui, mas eu vou focar apenas nesse aqui na camada de serviço. Até para vocês conseguirem estruturar bem essa próxima parte agora da segunda entrega, né, do projeto. É interessante que vocês vejam o que é essa camada de serviço, né, para que ela serve e tal. Então vamos ver um pouquinho sobre essa camada, certo? Só para ter uma ideia. Então, veja só, ele chama aqui no caso a camada de serviço, né, ele define no caso como um conjunto de operações, né. É como uma API, realmente. E aqui ele traz uma figurinha que tem lá no livro, né, que ele traz aí como se fosse... aqui nós temos a camada de dados, realmente, né, com o banco de dados especificamente. E aí, acessando o banco de dados, a gente tem também, no caso, as entidades, né, que mapeiam, no caso, o mundo relacional com o mundo objeto, com o mundo orientado a objeto. Certo? A gente já viu essa parte aí com JPA, na parte lá de dados, na parte de persistência. Então nós temos os nossas entidades, né? E em cima dessa entidade nós temos também o que ele chama aqui de modelo de domínio. Ele traz também alguns outros padrões, que seria justamente como você acessa essas entidades no banco, né? E a gente usou, no caso, no Spring a gente usa lá o que ele chama de repositório, um padrão repositório, que é uma forma justamente de você acessar esse modelo de dados, certo? Só que aqui ele traz o seguinte, que é importante, no caso, esse padrão aqui da camada de serviço é uma abordagem para lidar, no caso, quando a lógica de domínio ela não é trivial, né? Então, nesse caso, uma ideia é separar essa camada de persistência em duas, certo? E aí a camada de serviço, veja que o desenhozinho ela fica aqui sobre, né, o nosso modelo, né, de domínio, nossas entidades, nosso repositório, né? Então a camada de serviço ele fica como se fosse uma outra camada aqui exterior, certo? Englobando tudo. Então é incluído uma camada sobre, né, no caso modelo de serviço, certo? E essa camada de serviço aqui era o local ideal para a gente incluir uma lógica de controle, né? Lógica de negócio realmente, né? Para controlar, por exemplo, transações, segurança. Ou no nosso exemplo, traz uma coisa mais para o nosso domínio aqui do nosso problema do projeto, que é a loja, a livraria online, né? Então vamos pensar aqui as dois conceitos fortes que existem, né? Que é o conceito de autor, por exemplo, de um livro e os livros, né? Ou, por exemplo, o livro e as editoras, por exemplo. A gente pode tentar estruturar, um exemplo, nós podemos tentar estruturar essa nossa aplicação, como o objetivo principal da aplicação é realmente vender livros, né? Então a gente vai incluir normalmente um autor ou uma editora, né?
mas para poder incluir informação do livro que está relacionada a esse autor ou essa entidade, né? Ou essa editora, né? Então, assim, a gente poderia estruturar essa aplicação colocando apenas uma camada de serviço, né? um serviço, né? Que seria o serviço de livro. E aí esse serviço de livro, quando eu vou salvar um livro, ele vai tratar, por exemplo, de se conectar, no caso, ao repositório do autor, ao repositório do livro, ao repositório da editora, né? Então, em um único método do serviço, no caso o serviço do livro, né? Adicionar um livro, ou salvar um livro, a gente poderia tratar, no caso, esses vários, né? Vários CRUDs ou vários repositórios, né? Como acessar vários conceitos ali separados, né? Mas a gente centralizava tudo num só, até porque o livro seria a entidade principal. Então veja que eu estou colocando aqui, centralizando algumas regras de negócio, né? Então por isso que é importante ter essa ideia da camada de serviço, certo? Então basicamente a ideia aqui é essa, e vocês pensem isso aqui na hora de estruturar a aplicação de vocês, se vocês não fizeram, né? Muita gente já fez isso aqui, certo? Então vamos lá. Pronto, finalizado isso aqui, eu vou mostrar aqui, passar para outros padrões aqui. Outra apresentação aqui, deixa eu mostrar aqui. Pronto, deixa eu ver como é que está a visualização disso, pronto. Então aqui seria a segunda parte, pessoal. E aí aqui nessa segunda parte eu vou focar na parte dos padrões, na camada de apresentação, na camada web especificamente. Certo? Então vamos ver aqui só alguns aspectos aqui. Nessa camada de apresentação, ele traz alguns padrões que ele chama aqui no caso o MVC, que é o que nós vamos trabalhar realmente mais fortemente, né? E outros também relacionados ao modelo MVC, né? A gente tem o Page Controller, né? O controlador de página, né? É um outro padrão também. E tem um outro aqui também, que nesse caso a gente vai usar esse outro também, a gente vê que a gente vai usar diretamente, mas a gente usa pelos frameworks, né? Tem o Front Controller, né? O controlador frontal, e temos também o outro que é a vista padrão, certo? Desses aqui nós vamos ver mais detalhes aqui do MVC, né? Que é o principal. O Front Controller também, que a gente usa quase todos os frameworks utilizam de alguma forma esse Front Controller, esse padrão. Né? E o Template View também, quase todos os frameworks também MVC, eles utilizam também a ideia de uma vista padrão, Template View. Então nós vamos ver mais esses três aqui, certo? Vamos lá. Então primeiro o MVC, certo? O MVC você já deve ter ouvido em algum momento, né? Falar sobre ele. Então é um padrão que a intenção dele é dividir a interação com o usuário, né? Em três papéis distintos, né? E aí, segundo o autor, né, o Fowler, ele diz que a separação entre entre a parte da apresentação e a parte do modelo, né, é uma das heurísticas aqui mais importantes de um bom projeto. Né, por isso que é tão importante esse padrão aqui. E ele tem tanto sucesso há muito tempo, né, já é muito reconhecido há muito tempo. Então essa separação é importante para destacar que a apresentação, veja aqui o nosso exemplozinho, os papéis. Né, nós temos o controlador, temos o modelo e tem a visão, né, a vista, no caso que ele traduziu aqui. Então veja que a visão e o modelo ele não depende da visão. Agora a visão sim depende do modelo. Ou seja, para buscar as informações que ele vai precisar renderizar, ele precisa acessar o modelo. Certo? Mas o modelo não tem nenhum conhecimento sobre a visão que vai acessar. Inclusive eu posso ter várias visões, isso é que é interessante, eu posso ter várias visões acessando o mesmo modelo. Certo? E o controlador vai fazer aqui uma intermediação, né, entre eles. Certo? Então aqui uma figurinha que ele traz, né, o modelo. No caso o modelo, essa figurinha aqui, o modelo, o que é que ele vai trazer no modelo? O modelo a gente vai encapsular o estado da aplicação. Né? Eu vou normalmente acessar uma base de dados, uma fonte de dados para retirar a informação que está armazenada lá. Né? Então ele vai receber algumas consultas, né? Dentre outras coisas. Ele vai também notificar a visão quando tiver alguma modificação. Né? Nós temos o controlador, né, que define, basicamente, ele define o comportamento da aplicação, como é que vai ser o passo a passo da aplicação. Né? Então vai ser no controlador que vai ter esse comportamento. Certo? Ele vai mapear, no caso, as ações que o usuário faz na sua tela, né, com as atualizações que o modelo vai sofrer, né, e depois disso ele vai escolher qual é a visão que vai dar uma resposta para o cliente. Certo? E a visão ele vai renderizar a informação que tem no modelo. Né? Então ele vai buscar a informação que tem no modelo, né, para atualizar a informação, né, e o controlador faz essa comunicação também com a visão para selecionar a visão que vai ser retornada ao cliente. Certo? Então basicamente aqui são os papéis mais importantes. Né? Aqui vamos passar um pouquinho aqui para o outro padrão relacionado ao MVC também, que é o padrão Front Controller. Né? Esse Front Controller, pessoal, como não está dizendo aqui, ele tem um controlador frontal. Né? Isso aqui é um modelozinho que o livro traz. Né?
nesse caso, quando eu coloco manipulador aqui, é como se fosse o papel do controlador frontal, certo? Então, como a ideia? A ideia do controlador frontal, ou front controller, é atuar como uma porta única de entrada na aplicação. Então, todas as requisições que chegam para a aplicação, né, elas vão passar por esse controlador frontal, certo? É a porta de entrada da aplicação, que eu está representado aqui nesse modelozinho do livro, como o que ele chama de manipulador, né? Então, aqui vai receber, no caso, as nossas requisições, que é através da web, né, através do HTTP, vamos falar um pouquinho mais sobre ele depois. Então ele recebe as manipulações aqui, as informações, né, e extrai alguma informação necessária que existe nessas requisições que chegam para ele, e aí a partir daí ele vai direcionar para objetos auxiliares, né, ou então no caso outros controladores, né, como a gente vai ver um pouquinho que o Spring MVC ele faz. Então ele direciona agora para, dependendo qual a informação que chegou, ou qual a solicitação que chegou, né, do cliente, ele vai direcionar para um outro objeto, no caso o controlador, ou nesse caso aqui ele traz como um comando, né, e aí esse outro objeto ele vai fazer o processamento, né, e aí vai retornar, certo? A informação vai retornar o controle para o front controller, que vai escolher a visão que vai devolver a resposta, certo? Então é um relacionamento aqui do MVC com o front controller, né, e normalmente existe apenas um controlador para toda a aplicação, certo? Essa é a ideia do front controller. Então tem duas partes, né, como a gente já viu aqui, tem o manipulador web, né, e os vários comandos que estão relacionados a esse manipulador ou front controller. Né, o manipulador ele recebe as solicitações GET ou POST no HTTP, né, extrai as informações que tem dele, por exemplo, que informações seriam essas? Quando eu envio, por exemplo, o formulário do cliente, né, uma página que o cliente recebeu no browser, preenchi alguns dados e enviei para o servidor. Então esses dados aí são os dados que o front controller vai receber, né, das requisições, estão lá na requisição. Ele vai extrair essas informações e vai passar, dependendo qual foi a solicitação do cliente, para o objeto que vai tratar isso aí, né? Ou seja, o comando, no caso, ou o outro controlador, certo? E aí tem esse comando, objeto comando ou controlador, o outro controlador que vai executar a ação específica realmente daquela requisição. Certo, pessoal? Então, visto isso aí, esse é o front controller e o MVC. E aí tem um outro padrão também relacionado, esses dois, né? Esses três padrões andam muito juntos, a gente vai ver um pouquinho nos frameworks mais para frente, certo? Em vários, a gente vai ver que é a mesma ideia. A gente tem esse outro padrão aqui, que é o template view, né? Template a gente já está dizendo que é como se fosse um modelo, né? Um modelo que eu deixo algumas partes que eu posso alterar ou personalizar, né? Então ele representa informações, no caso, no nosso modelo web, né? Em um HTML, e ele insere, no caso a gente pode inserir, no caso, alguns marcadores que serão substituídos posteriormente pelos dados propriamente ditos, né? Então eu coloco como se fosse um modelo realmente, eu coloco ali alguns pontos, né, que eu posso editar, e aí ele vai ser substituído aquele ponto por um dado realmente um dado real, certo? Então aqui tem uma ideiazinha, normalmente eu tenho uma página HTML, certo? E ele tem alguns objetos auxiliares que ele vai obter alguns dados que ele precisa para terminar de gerar essa página, né? Nesse caso aqui ele tem uma página de HTML, o JSP, né? Ele tem um objeto aqui auxiliar, a gente vai ver um pouco mais para frente que seria uma ideia como se fosse de um objeto DTO para transferência de alguns dados, né? Que vem do modelo, né? Nesse caso aqui, né, ele vem os dados do livro e do autor, né? Nosso exemplo aqui, né? E aqui ele consegue obter essas informações na visão e substituir aqui, no caso, essas marcações aqui que existem no HTML, que não são próprias do HTML, né? E aí ele substitui depois isso aqui e gera um HTML puro, tá bom? Então esse aqui é um outro padrão que é muito utilizado também nos outros frameworks. Então quando essa página ela é usada para atender uma solicitação, né, os marcadores que existem aqui nela, né, eles são substituídos pelo resultado de um processamento. É feito um processamento e o container, no caso, né, ele vai fazer alguma alteração e substituir aqueles valores, né. Então uma forma popular, né, no caso de implementar isso aqui, é a vista padrão que a gente já viu, né, com páginas servidoras, né. Então essas páginas servidoras são realmente, eu chamei de umas páginas que tem algum processamento embutido nelas, certo? A gente vai ver aqui no caso pode ser JSP, JSF, XHTML, né, no caso de JSF também, certo? Então tudo isso aí são ideias do que a gente chama de páginas servidoras. E aí para implementar o padrão template view. Ok, pessoal? Então isso aqui a gente termina essa segunda parte, vamos para a terceira aqui. Dos padrões ainda, para a gente concluir aqui. Tem outra parte dos padrões aqui que eu trouxe que eu achei mais importante para trazer para vocês também, né? Que só um minutinho.
Pronto, essa terceira parte aqui, a gente vai ver no caso uma ideia básica de algumas categorias aqui que ele trouxe, que são os padrões de distribuição, né, quando existe uma comunicação remota, e os padrões de estado da sessão, como é que a gente pode guardar o estado da sessão na aplicação, certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então primeiro os padrões de distribuição, né, ele traz basicamente dois aqui, que um é a fachada remota, né, e o outro é um objeto de transferência de dados, né, ou seja, o DTO, né, que a gente conhece. A gente já deve ter ouvido falar em algum momento, então isso aqui é um dos padrões, né? Então primeiro a fachada remota, pessoal. Qual a ideia da fachada remota? A fachada remota, como já está dizendo, né, eu preciso fazer uma comunicação com outro sistema ou com outro objeto que está em um outro ponto, né, da minha rede, certo? Então eu vou precisar fazer uma comunicação através da rede, né, que normalmente é muito mais lenta, certo? Então essa é a grande ideia, e do que você fazer uma comunicação dentro da própria máquina na memória do servidor, né? Então a fachada remota ele fornece uma fachada, né, uma fachada de granularidade mais alta, né, sobre os objetos de granularidade mais baixa para melhorar a eficiência em uma rede, né? Aí que ele dá um exemplozinho, ó, isso aqui é do livro, certo? Ele tem, por exemplo, uma fachada relacionada ao endereço, certo? E o endereço, eu tenho aqui o endereço, tem várias informações, por exemplo, da rua, cidade, CEP, certo? Tem várias informações aqui do endereço. E aí quando eu faço a fachada do endereço, nesse caso aqui uma fachada remota, eu tento simplificar, né, agregar esses dados que estão em vários detalhezinhos aqui no meu objeto interno, né? Eu tento colocar uma fachada remota que tenta agregar esses dados em em poucos objetos, certo? E aí quando for trafegar na rede essas informações, né, eu mando um conjunto de dados de uma vez, que é mais eficiente do que enviar, né, várias comunicações. Eu pego uma informação, pegue outra, então isso é mais ineficiente, certo? Isso aqui vai ser mais importante, pessoal, quando a gente for ver a parte principalmente de serviços, né, e microserviços, que vai ser uma comunicação mais remota, né? Aí isso aqui é importante a gente entender esses conceitos aqui. Mas agora, por enquanto, para a primeira parte dessa parte da apresentação web, na camada de apresentação na web, a gente vai ver um formato de aplicação que não vai precisar fazer a comunicação remota. Seria tudo no próprio servidor, né? Certo? Toda a comunicação no lado do servidor, todo o processamento do lado do servidor, a princípio. Então, pessoal, a chave, né, no caso, é usar objetos, como falei, né, de baixa granularidade internamente, né, ou seja, local, né, e quando for precisar fazer uma comunicação remota, a gente coloca, no caso, uma fachada, né, que agrega algumas informações na fronteira dessa comunicação, certo? E aqui é um outro objeto relacionado com esse também, que é o instrumento, o objeto de transferência de dados, ou DTO, né? Ele é um objeto que transporta dados entre processos para reduzir o número de chamadas dos métodos, né? Como eu falei, né? A fachada remota, o objetivo é esse. Então eu reduzo lá, no caso, o meu número de chamadas, né? Agrego mais informações, e aí no caso eu vou precisar transferir as informações que estão agregadas, né? Então como é que eu transmito essa informação agregada através de uma fachada remota, né? Que a fachada remota disponibilizou para mim. Então o objeto que eu faço isso é o instrumento DTO, certo? Então ele vai agregar essas informações de vários objetos, né, individuais, e vai criar um objeto único que vai com várias informações agregadas. Então eu envio esse objeto agregado, certo, pela rede. Então é muito ligado um com o outro. Então ele, como eu falei, né, ele existe de mão dadas com fachada remota, né, e para transmitir a informação, como eu falei, em bloco, né. Então deve-se empacotar todos os dados necessários, né, em um objeto específico para transferência, certo? O único objeto de transferência de dados normalmente ele contém mais do que apenas um único objeto no servidor, né? Por exemplo, vamos dizer que nós temos um objeto pedido, por exemplo, que até traz o exemplo aqui, né? Então, o objeto de transferência de dados provavelmente seria uma agregação dos objetos do pedido, do cliente, dos itens do pedido e dos seus produtos, certo? Seria quando eu fizesse um objeto DTO pedido, ele levaria tudo isso aí junto, de uma vez, certo? Certo? Então, isso ali é para a questão de distribuição, comunicação remota, certo? A gente vai ver mais um pouquinho depois. Isso aqui são alguns padrões também para a gente refletir sobre a questão do estado da aplicação, né? Como é que eu vou guardar a informação da minha aplicação, né? Então tem basicamente três possibilidades aqui, três padrões, né? Que é você armazenar o estado da aplicação no cliente, no servidor ou no banco de dados, certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Então como é que é essa questão de armazenar o estado da aplicação no cliente, né? Então ele armazena
ele fala aqui no caso, até mesmo os projetos mais orientados, no caso, a ter um estado no servidor, eles precisam pelo menos ter alguma pequena informação que vai ficar guardado no cliente, né? No mínimo para guardar pelo menos o identificador da seção do cliente. Então eu vou guardar alguma informação lá no cliente, certo? Pensando aqui no mundo web. E em algumas aplicações você pode considerar colocar todos os dados na seção do cliente, né? Dependendo da aplicação. Nesse caso o cliente envia todo o conjunto dos dados, né, que ele precisa de seção, né, a cada solicitação. Ou seja, ele vai precisar transmitir mais dados, né, a cada solicitação. Mas por outro lado, o servidor ele envia de volta também essa informação, né? E aí ele permite que o servidor fique um servidor sem nenhum estado, né? Isso aí você permite que o servidor, seria o ideal, né? Servidor sem estado, que você consegue expandir mais a eficiência desse servidor, né? Escalar mais o servidor, certo? E aí com a interface HTML, né, tem algumas possibilidades de fazer isso, né? A gente tem aqui no caso basicamente 3 possibilidades aqui, são os parâmetros da URL, né? Se faz a comunicação, por exemplo, será que eu coloco localhost e tal, vamos dizer que eu coloco uma aplicação livraria, então como é que eu passo informação aqui na URL? Normalmente eu coloco o símbolo de interrogação, né? E aí passo os parâmetros que eu quero, né? Que são, e aí pode se juntar mais de um desses parâmetros, como se fosse chave valor, né? E aí depois cada um eu faço uma junção com o i-comercial, né? Seria mais ou menos assim. Vamos dizer que eu quero passar o nome o título do livro, né? O título, uma categoria, por exemplo, categoria, então eu coloco o símbolo de igual e o valor, né, na categoria, por exemplo, será que eu quero livros de política, né? Política, certo? E aí eu quero passar mais um, eu coloco o i-comercial, e aí passo o outro parâmetro que eu quero. Vamos dizer que eu quero o autor igual, e aí passo o nome do autor, por exemplo, Bobbio, Norberto Bobbio, certo? Então aqui o que é que eu fiz? Eu estou passando, através da URL, parâmetros da URL, estou passando informação aqui, ó, passando informação de uma categoria e informação de outra categoria, um outro parâmetro aqui, né, do autor, certo? Então essa aqui é a forma de eu fazer a passagem de informação, né, através dos parâmetros da URL. Né? Tem outra forma também que são os campos ocultos no formulário, a gente vai ver um pouquinho no caso. A gente viu lá dos formulários, quando a gente viu no HTML, as apresentações de vocês, mas não chegou a ver isso aqui. Mas a gente tem um campo nos formulários, né, que são os campos ocultos. Eles são um campo normalmente no formulário, eles são um input do formulário, só que eles têm um tipo especial que é o tipo hidden, né? Eles ficam escondidos, né? Eles não são mostrados na página, né, nem ficam na URL. Certo? Eles seguem no corpo da minha requisição, né? Como qualquer outra informação que vai de um formulário, certo? Então seria outra possibilidade. E tem também os cookies, né? Os cookies são objetos que são armazenados no cliente, né? E são trafegados, né? Através da requisição. Então isso aqui fica armazenado no navegador, no lado do cliente. Então isso aqui também é uma outra possibilidade que é muito usada para você manter em estado do cliente. Certo? Vamos ver um pouquinho aqui de informação de cada um. Então os parâmetros do URL, né, são os mais fáceis de trabalhar para uma quantidade pequena de dados, né? Até porque as URLs elas têm também um tamanho máximo que ela pode ser escrita, né? Então tem um tamanho máximo de URL que eu posso escrever. Então só posso trafegar uma quantidade pequena de dados. E aí todas as URLs, nesse caso, se eu precisar trafegar a informação através da URL, então para cada URL que eu vou incluir na minha aplicação, eu teria que incluir esses parâmetros em cada URL, né? Então seria um retrabalho aí grande, né? Então é uma escolha popular para você transmitir pouca informação, tipo a identidade de uma seção, né? Inclusive no JSF, não sei se alguém já usou algum JSF, deve ter percebido que a aplicação normalmente vai com um identificador que chama JSession, se eu não me engano. JSession, é uma coisa mais ou menos assim. Aí tem um identificador que fica bem grande aqui normalmente. Quando você faz um acesso no JSF, né? Depois do primeiro acesso que ele cria a sessão, então ele nas próximas navegações ele manda esse objeto de sessão aqui, certo? Deixa eu voltar aqui. Então seria uma possibilidade. O outro campo que eu falei para vocês é o campo oculto, né? Que é um campo enviado para o navegador e ele não é mostrado na página, né? Como eu falei lá, você coloca ele num campo tipo input e o tipo dele é hidden. E aí não é exibido na página, mas se eu obter a minha requisição, né? Eu consigo obter essa informação, né? Eu não posso usar isso para trafegar uma coisa que seja que precisa de segurança, né? E a outra possibilidade seria os cookies, né?
São itens que são enviados de um lado para o outro, né, automaticamente. E também tem limitação do tamanho também. Então eles podem também, inclusive, ser desativados no navegador do cliente, né, também. Mas cada vez mais sites dependem de cookies de alguma forma, certo? Aí a vantagem de você manter a informação no cliente, né, seria justamente você suportar objetos servidores sem estados, né? Então a gente conseguiria ter os objetos ali com maior eficiência, certo? E a desvantagem seria o problema de você transmitir grandes quantidades de dados, você não consegue, né? A limitação que essas tecnologias possuem, certo? Então, qual seria a outra forma, além do cliente? Aí seria deixar a informação de estado no servidor, né? E aí existem algumas formas de fazer isso no servidor, né? A primeira forma seria você deixar a memória do servidor, né? O servidor da aplicação. A gente iniciou o servidor, então eu vou começar a fazer a interação com aquele servidor, alguma página, né? E ele vai guardando informação na memória dele em algum, sei lá, tipo um objeto, um mapa, uma lista, né? Que ele vai guardando aquela informação na memória dele. Mas aí se ele precisar ser reiniciado, vamos dizer que eu estou lá no servidor comprando lá no Black Friday, né? Na minha livraria. E aí teve algum problema lá que o servidor precisou ser reiniciado. E aí eu perdi a informação. Todos os clientes que estavam navegando naquela hora ficaram com muita raiva e foram comprar no concorrente, né? Então essa possibilidade tem alguns problemas, né? Outra possibilidade também seria você armazenar serializar, no caso, a informação de estado, né? No disco do servidor, né? Então quando você precisar ser reiniciado, você obteria essa informação, né, a partir do disco, por exemplo, né? Seria outra possibilidade. E aí algumas alternativas também, né, relacionadas aqui ao nosso mundo web. Uma possibilidade que é muito usada, no caso, é usar a seção do protocolo HTTP, né? Ele é um caminho mais simples, né, e faz com que os dados da seção sejam armazenados no lado do servidor, no servidor web especificamente, né? Se eu precisar usar, no caso de uma plataforma JVE, né, que eu preciso acessar diretamente um outro objeto que não seja na camada web, então esse tipo de alternativa já não seria suficiente, né? Eu poderia ter uma outra alternativa aqui usando, no caso, a JB, que a gente viu rapidamente, né? Os JBs que guardam estado, então eu poder guardar a informação do estado no EJB também, né? Num tipo de JB que é o stateful, que a gente viu, certo? Então teria essas possibilidades aqui. E quais seriam as vantagens, né? Simplicidade, em vários casos você não tem que fazer nada, né? Isso aí já é entregue para você, né? E desvantagem seria a manutenção da sessão, né? Especialmente se você tiver que prover um cluster, né? Ou seja, aquelas questões que eu falei para vocês, né? Se precisar reiniciar o servidor, né? Ou se eu precisar ter um cluster com vários servidores que atuam em conjunto, né? Então o servidor vai ter as suas sessões, o outro servidor vai estar com outras sessões. Eu preciso compartilhar essas informações entre um e outro, né? Existem várias possibilidades, aí depende do servidor. Existe possibilidade de fazer isso de forma meio que automática, né? Você configura e ele replica o estado da sessão entre eles. Seria uma possibilidade também, certo? E a outra possibilidade seria armazenar os dados da sessão diretamente no banco de dados, certo? Seria incluir algum campo na tabela, né, com o ID da sessão, por exemplo, né, ou criar uma tabela pendente. Sei lá, vamos dizer que eu tenho os pedidos, né, eu teria uma outra tabela para cada pedido, por exemplo, uma tabela pedido pendente. E aí eu armazenaria nessa tabela a informação também da sessão, né, do usuário, né, enquanto ele não concluir aquele pedido, por exemplo, certo? Então seria algumas possibilidades. Qual seria a vantagem de usar no banco de dados, né? Seria ganhar os objetos sem estado no servidor novamente, né? Então seria mais efetivo o servidor. E a desvantagem seria justamente o tempo para você acessar o banco de dados para obter toda a requisição que chegar, você precisa ir no banco de dados para obter a informação da sessão, né? Um meio termo seria justamente tentar reduzir isso, trazendo a informação do banco de dados e colocando num cache, né? Então a próxima vez que precisasse acessar aquela informação do estado já estava num cache na memória do servidor. Então você conseguiria trabalhar isso aí também. Então, pessoal, de toda forma, a questão mais importante para escolher, né, no caso entre estado de sessão ou no banco de dados, por exemplo, ou no estado de sessão do servidor, né, é o quão fácil o servidor vai dar isso para você. A configuração vai ser mais fácil para você, certo? Então é isso, pessoal. Essa primeira parte é isso. Deixa eu ir agora para a segunda parte. Pessoal, agora vamos para uma outra parte da apresentação aqui, que seria, a gente já viu um pouquinho sobre esses padrões de projeto, né, arquiteturais, relacionados a aplicações web, principalmente, né? Lá do Martin Fowler, do seu livro. E aqui a gente já viu lá determinados tipos, né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o padrão MVC e os frameworks que implementam esses padrões MVC, nos vários tipos de frameworks, os vários frameworks que implementam as tecnologias, né? E também os vários tipos, né? A gente tem basicamente aqui uma divisão de dois tipos básicos, né? de frameworks MVC. Vamos ver um pouquinho a diferença em cada um deles, né?
que a gente entendendo esses grandes tipos de framework, né, quando a gente for trabalhar um framework, trabalhar com um framework específico, a gente já vai ter a ideia, de acordo com as características que a gente viu, né, como é que ele trabalha mais ou menos. Certo? Então vamos lá, vou mostrar aqui a apresentação. Então um pouquinho sobre MVC, a gente já viu uma ideia, né, só para vocês terem uma ideia aqui que eu não falei do histórico, né, para ter uma ideia de como ele é antigo, né, o Fowler comenta que o padrão MVC ele surgiu na década de 70 ainda, né, na época do Smalltalk, uma plataforma Smalltalk. E desde então ele tem exercido uma grande influência nos frameworks, né, de interface com o usuário. A gente já viu um pouquinho da informação aqui da arquitetura, né, dele. A gente já viu um pouquinho sobre essa diferença que é bem importante, né, entre o modelo e a apresentação. Né, a gente só tem a ideia aqui de que o modelo de apresentação ele tem preocupações distintas. Né? Enquanto a visão a gente se preocupa mais com os elementos da interface gráfica, né, com o usuário, a visão... já a visão a gente está mais preocupado, já o modelo a gente está mais preocupado com a questão dos dados, como representar aqueles dados, como buscar aquelas informações, quais são as regras de negócio, né? Então são duas responsabilidades bem distintas. Então dependendo do contexto faz necessário que as mesmas informações básicas do modelo, né, eles sejam visualizadas de diferentes formas, certo? E aqui, pessoal, alguns frameworks MVC para vocês verem que tem uma grande variedade, né? Então a gente tem lá o JSF para quem vai usar, no caso, principalmente a plataforma Java EE puro. Então existe no Java EE puro na plataforma Java EE. Tem o framework MVC dele, né? Que é o JSF, certo? Vou falar um pouquinho mais sobre ele e aqui no caso a gente vai usar especificamente mais agora esse, né? Que é o framework do Spring, né? O Spring MVC, certo? E tem outros, né? Tem o Struts, que é do Apache, né? O Velocity também da Apache, o Tapestry também é um outro. Em relação à Microsoft, a gente tem um que é também muito conhecido, muito usado também, que é o ASP.NET também. Tem o Ruby on Rails, né? Também é um outro framework também bastante conhecido. E aí eu queria mostrar para vocês essa divisão grande aqui entre esses tipos de MVC, né? Tem um artigo bem interessante aqui que já é um pouco antigo, mas que retrata muito bem essa diferenciação dessas categorias, né? É um artigo que o título dele é esse, né? Entenda os MVCs e os frameworks, né? Que são chamados de baseado em componentes e os outros que são baseados em ações, certo? Eu trouxe aqui o link. Vamos tentar entrar para a gente ver aqui uma publicação que eu disse a vocês desde 2012, né? E aí vamos ver o que ele fala aqui um pouquinho, né? Ele começa falando um pouquinho do MVC, aí ele fala um pouquinho do Spring MVC. E aí, para chegar num tipo de categoria, né, depois ele vai para o outro com um exemplo lá do JSF. Então vamos ver aqui um exemplo. Né, ele fala aqui um controlador com Spring, né, a gente vai ver um pouco mais para frente isso, né, mas a gente pode definir ele com uma anotação, né, o controller. Então a gente tem aqui, por exemplo, o controlador, né, tem uma classe, né, tem uma anotação. A gente vai dizer aqui um URL, a gente vai ver para mapear, né, essa requisição. E aqui eu tenho um método que vai receber, no caso, um produto, que adiciona produto, né. Então ele vai receber esse produto da minha requisição na web, né, e vai gravar num banco, certo? É isso que ele faz aqui. Então, quando a requisição ela é submetida, no caso, né, a gente coloca lá na URL o caminho que eu quero dessa requisição. Então ele vai ter um mapeamento, nesse caso aqui, esse mapeamento aqui na anotação também, que vai definir essa requisição para esse contexto aqui, né, esse URL, ele vai cair para esse método aqui vai atendê-lo, certo? Então, o que é que ele faz? Ele vai obter informação aqui, né? Ele vai logo que ele recebe essa informação, né, ele vai obter alguma informação vai chegar aqui no meu controlador, ele vai fazer algum processamento e logo depois ele vai direcionar essa minha informação, né, para a minha visão. Nesse caso aqui ele tem uma visão que era isso aqui é bastante antigo, né? Então o Spring MVC mais antigo. Então naquele tempo lá a tecnologia que ele usava para visão era o JSP, certo? Que é uma tecnologia da base do Java mesmo, do Java EE, né? E aí o que é que ele faz, né? No caso ele está incluindo aqui na requisição, esse aqui é um método lá do controlador, né? Então eu cheguei no controlador nesse método, ele vai incluir aqui uma informação da requisição, né? Um atributo aqui, nome com um valor, né? E depois ele vai retornar aqui justamente para a visão, né? Ele vai retornar aqui para uma página JSP, né? Que tem esse nome aqui, produto adicionado. Então ele vai encaminhar essa informação que ele incluiu aqui, um atributo, né? Para a minha visão, né? Então depois disso aqui ele vai chegar na minha visão, numa página JSP, né?
E aí ele vai ter um atributo, uma variávelzinha lá na minha página JSP, e ele vai transformar, né? Lembrando daquele conceito que eu mostrei para vocês antes, que é um template view, né? É uma página servidora que tem alguns pontos que são que tem alguns comandos que eles serão substituídos, né? Então o JSP também tem isso aqui. A gente tem um HTML aqui misturado, ó, um H2 que a gente já viu, né? Uma tag. Tem um texto aqui, no meio dele tem como se fosse uma variável, né? Nesse caso aqui o dólar, aí abre colchetes, um nome aqui de uma variável, nome. Então o que é que o JSP vai fazer? Ele vai... isso aqui é no lado do servidor, certo, pessoal? Está chegando tudo isso aqui no servidor. Então chegou lá, ele vai ter essa variável aqui, nome, certo? E o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar que isso aqui é uma variável, né? Onde é que está essa variável? É a comunicação que veio lá do controlador para a visão, né? Ele veio através de um atributo. Só revisando aqui, ó. Ele colocou um atributo. Na minha requisição, ó, ele recebe aqui nesse produto uma requisição. Então ele coloca aqui na requisição um atributo com um textozinho que vai ficar, a chave dele vai ser o nome. E o produto vai vir com o nome aqui do produto, certo? Então aqui essa variável vai relacionar justamente em relação a esse atributo aqui, nome. Por isso que está com o mesmo nome, o mesmo nome da variável aqui. Então ele vai substituir esse nome aqui pelo que ele veio na requisição, certo? E aí ele conclui e joga, transforma, no caso, esse JSP num HTML e retorna para o cliente a resposta. E aí ele fala justamente aqui, né? E onde é que está o MVC aqui, né? É importante justamente a gente ver, aí vem trazendo aqueles conceitos que a gente já viu antes dos padrões, porque isso é importante a gente ver esses padrões anteriormente, né? Veja que no caso do MVC, a gente vai ver um pouco mais para frente, o Spring, né? Quando a gente faz uma requisição para o servidor, a primeira coisa que ele chega no front controller, né? Que isso aqui é do MVC dele, o framework ele disponibiliza para a gente um front controller, né? Então ele chega a requisição aqui nesse front controller, a partir daí ele vai escolher, essa requisição aqui vai ser para esse controlador aqui, que é o que eu criei aqui do produto, certo? Então o próximo passo, esse controlador ele vai obter a informação que vier na requisição, né? No caso ele pode incluir mais, como a gente incluiu lá no nome, né? Um atributo nome. Foi buscar alguma informação no modelo, ele pode buscar. Depois que ele concluiu de trabalhar essa requisição, ele vai encaminhar para o modelo, ou para a visão, né? Ele vai aqui encaminhar para a visão, nesse caso entregando a informação que a visão já precisa para poder devolver para o cliente. Então a visão desse caso aqui é um JSP, que eu mostrei para vocês, né? Já com um nome, e aí vai devolver para o cliente o HTML gerado no final das contas, certo? Então nesse caso, pessoal, vamos ver aqui que esse tipo de frameworks, né, do MVC, esse tipo de framework MVC aqui, ele é o que a gente chama de framework baseado em ação, né? Veja que nesse caso aqui, onde é que chega a primeira requisição? A requisição primeiro chega aqui no controlador, certo? Na primeira coisa que ele chega no controlador, o controlador consulta o modelo e passa a informação que a visão precisa e seleciona a visão, né, que vai ser devolvida para o cliente. Então o primeiro contato é o controlador e depois a visão é retornada para o cliente, certo? Então é o que a gente chama de framework baseado em ação, ou que ele chama também de MVC push, né, que o push é justamente a ideia de empurrar, no inglês, né? É como se o controlador ele empurra a informação para a visão passar para o cliente, certo? Então essa categoria de frameworks MVC é chamada de baseado em ação. Então o Spring MVC que a gente vai estudar, ele segue essa mesma ideia, certo? A gente vai ver um pouquinho, quando for trabalhar com ele, vocês vão ver isso aí na prática, certo? E aí esse estilo, né, é o que a maioria dos frameworks web eles utilizam, né? Tem o Spring MVC, por exemplo, tem o Struts, o VRaptor, né, o ASP.NET também utiliza essa mesma ideia, certo? O Rails também, certo? E o JSF, né? Vamos ver como o JSF vai ser diferente, né? Ele dá um exemplo aqui para começar, né? Ele dá um exemplo aqui de uma página do JSF, que é a página de produtos XHTML. O JSF, pessoal, eles usam não páginas HTML pura, usa XHTML, certo? Até pouco tempo, né? Hoje pode usar já HTML puro também. Mas vamos lá. Então ele tem uma páginazinha aqui que vai mostrar uma lista de produtos, né, dos produtos. E aqui ele tem um objetozinho aqui, ó, do HTML, o HTable, HTML, né? Então ele tem um table e deve ter aqui vários itens da tabela, né, que vai mostrar o valor do produto, por exemplo, nesse caso aqui, né? Então veja que ele tem também a ideia de uma variável, né? Ele obteve essa variável de alguma forma, certo? E aí dentro aqui dos itens da minha tabela, ele vai acessar essa variável que ele criou aqui a partir do que ele recebeu, certo? Um nome para cada coluna. Então ele começa analisando aqui, né? A gente vai, nesse caso aqui, eu vou buscar a informação dessa página com a lista dos produtos, né? Então a primeira coisa que eu acesso, nesse caso do JSF, né? É acessar diretamente a página XHTML. Então, eu acesso diretamente a página XHTML. E aí, como é que começa o fluxo, né?
O fluxo também de JSF também tem um front controller. Veja que a ideia aqui, tá vendo? Que vários frameworks você tem as ideias semelhantes. Então ele tem o mesmo padrão aqui do framework, do front controller, né? Que também é do framework. E a partir disso, que a gente solicitou no caso uma página XHTML, né? Primeiramente nesse caso aqui ele vai passar primeiro para a visão, certo? Que é a página XHTML, certo? Então na visão ele vai analisar aqui na visão que ele tem aqui no caso algum produto, o produto BIM, aqui é um objeto aqui que está acessando, né? E aí a visão no caso XHTML ele vai buscar essa informação que é do BIM, né? O BIM é um objeto aqui que está relacionado a essa minha página, certo? E aí ele vai, a partir da visão, ele vai buscar esse objeto aqui, né? Que é o Managed BIM que a gente chama, né? É como se fosse aquele objetinho que a gente viu lá no Front Controller, é como se fosse o comando, né? Uns objetos comandos auxiliar, né? Que vai tratar, auxiliar no caso na visão. Ou então, no caso do Template View, né? A gente tem uns objetos auxiliares, né? E é esse objeto aqui que ele vai acessar o modelo, certo? Então veja que nesse caso aqui, ó, a requisição, quando eu fiz a requisição, chegou no Front Controller, em vez de ele passar para o controlador, que nesse caso aqui é o único controlador do framework, né? No caso do Spring MVC, a gente viu lá que a gente pode criar vários controladores, a gente vai ver um pouquinho, pode criar vários controladores e a requisição passa primeiro para o controlador, que acessa o modelo, né? Nesse caso aqui não, nesse caso aqui eu não tenho a figura do controlador explicitamente, ele só tem um controlador frontal, né? O front controller do framework, e aí o que eu vou criar são essas visões e esses objetos aqui Managed BIMs, certo? Que vai buscar o modelo aqui, informação do modelo que a página estava requisitando e devolve a informação para a visão, né? Que o cliente solicitou. E aí devolve a informação para o cliente. Então veja como é diferente aqui. Então esse tipo de framework ele é o chamado framework baseado em componentes. Ou então, o do inglês também, na ideia, né, é o MVC pull. Então, o pull, nesse caso aqui, a ideia é de puxar, né? Veja que a informação, primeiro eu solicitei, no caso, a visão, né? A visão tinha lá uma tabela que tinha uma referência para um objeto, né? E aí, então, essa visão, ele puxou, né? Ele pediu essa informação do modelo, né? Por isso que é esse pedir, push, né? Puxou a informação do Managed BIM, certo? Então, ele ficou conhecido justamente como MVC pull ou baseado em componente, certo? E aí tem poucos tipos de categoria, poucos frameworks nessa categoria, no caso um deles é o JSF, e tem outros aqui também, certo? Então basicamente para vocês entenderem essa diferença, né? E no nosso caso nós vamos ver especificamente o Spring MVC, certo? Então era isso para essa parte. Pessoal, aqui nessa outra parte do vídeo eu vou mostrar para vocês aqui algumas tecnologias, né, melhor, uma tecnologia principal e algumas outras, né, que a gente já viu, por exemplo, a parte HTML e tal, CSS, JavaScript. Tem algumas outras que a gente não conversou especificamente, você já deve conhecer, por exemplo, o HTTP, que é o protocolo de transferência de informação, né, na web. Mas também tem outra tecnologia que os vários frameworks eles se baseiam muito nela ou utilizam ela por baixo dos panos. Né, no caso JSF, no caso do JVE, né, ele por baixo dos panos ele utiliza uma tecnologia que é a API do JVE, que é chamada de Servlet. Né? O Spring MVC também a gente vai ver um pouquinho, que ele por baixo dos panos também ele utiliza essa mesma tecnologia também de Servlet. E aí eu vou só mostrar para vocês a ideia dela, para que vocês saibam realmente quando pegar o nosso framework realmente Spring para valer, tem uma ideia de como é que eles funcionam, né? Como é que realmente ele trabalha ali por baixo, certo? Só vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desses conceitos que eu acho importante. Então, primeiro a questão do HTTP, né, que é o protocolo de transmissão de dados na web, né? Então, normalmente o protocolo HTML, HTTP, né, ele vai transmitir HTML, né, para obter informação do HTML no servidor. Então, o cliente envia, normalmente o modelo é esse, envia uma requisição, né, solicitando um recurso, uma página no caso, né, e o servidor sempre devolve alguma resposta, certo? Então, essa resposta normalmente vai ser um HTML, né, normalmente, né. Então, ele é um protocolo de comunicação que ele envia, no caso, o HTML normalmente para o cliente. Né? É um protocolo que não mantém estado, certo? É importante lembrar isso. O HTML já viu um pouquinho sobre ele, né, na apresentação, então vou focar mais aqui no HTTP. Então, como eu falei já, o HTTP ele tem o HTTP Request, que é quando o cliente solicita alguma informação do servidor, né, e normalmente essa requisição ela tem um método HTTP, né, o HTTP ele tem vários métodos, tem um método GET, um método POST, que é para você enviar alguma informação, por exemplo, de um formulário. E tem outros, delete, dentre outros, certo? Mas o mais importante que a gente mais usa mesmo são o get e o post, certo? E quando ele devolve uma response, né? Um HTTP response. Também tem algumas informações nessa resposta, né? Tem um código de status, né? Como é que foi essa resposta? Ele vai dar algum códigozinho que vai dizer se foi um erro,
né, se a página não foi encontrada. Então, cada tipo de erro desse tem um código específico, né? Ele vai informar, por exemplo, o tipo de conteúdo que ele vai devolver, se é um HTML, se é um JSON, né? Dentre outros, certo? Então, isso aqui é mais ou menos a ideia do que existe no HTTP. Então, como é que acontece, né? No requisição do tipo GET, né? O GET normalmente é onde eu utilizo para obter a informação, né? Eu quero obter alguma página, obter alguma informação, certo? Então, é consultar alguma coisa, normalmente. Então, o usuário clica, por exemplo, numa página, né? Um link para uma página, né? E o browser vai enviar, no caso, um HTTP GET, né? Solicitando essa página para o servidor, né? Que devolve a resposta para o cliente. No caso do post, a ideia é semelhante também, só que a ideia é que ele envie alguma informação para o servidor, certo? Não só consulta, né? Por exemplo, o usuário está com uma página já que ele solicitou para um GET, que é um formulário, né? Então ele preenche todos os dados do formulário, né? E clica em submit, né? Enviar. E aí, no caso de enviar, ele vai ser enviado através de um HTTP, um método post, né? Enviado para o servidor, né? Assim, outra coisa interessante, né? No HTTP GET, quando eu faço um GET, eu posso enviar a informação pelo URL, né? Codificando, como eu já mostrei antes, codificando as informações, os parâmetros na URL. No post, as informações que eu mando do meu formulário, né, eles são enviados no corpo da minha requisição, não no URL, certo? Então é mais ou menos isso aqui. E aqui entra uma anatomiazinha que eu falei agora, né? Uma anatomia de uma requisição GET, por exemplo. Então tem um método GET, a primeira coisa que ele tem. Ele tem aqui no caso o recurso, né, que é o servidor, a página que eu estou querendo acessar. Né? E ele tem, como eu falei para vocês aqui, normalmente depois da minha página, normalmente se eu quiser colocar algum parâmetro, né? Eu tenho o interrogação, né? E após a interrogação eu posso ter vários pares de chave-valor com algumas informações, são os parâmetros da URL, né? Eu posso colocar aqui. E o final ele diz aqui a versão do HTML. E aí aqui ele tem alguns cabeçalhos, né? Que ele informa o servidor, né? O tipo do cliente, né? Que ele está acessando, se é o Mozilla, se é o Chrome, e outras informações mais aqui, certo? Isso aqui é o GET. No post, pessoal, vê que ele tem um método post também, tem a página que ele vai enviar, mas não tem os parâmetros de requisição aqui, certo? Quando eu preciso enviar alguma informação do formulário, onde é que ele está? Ele está aqui no corpo, né? Aqui no corpo do GET eu não envio nada. No corpo do post, né, eu envio realmente aqui alguns dados. Nesse caso aqui, aquele mesmo dado que eu poderia enviar aqui na URL, eu poderia enviar aqui no corpo, certo? No formulário quando eu envio, tá bom? Essa é a grande diferença. E aí, essa outra tecnologia que é muito importante, que é usada por vários frameworks por baixo, né, Java, é a Servlet. É um API, né, e um tipo de componente do Java EE, certo? Esse componente ele reside aqui. A gente já viu um pouquinho sobre o Java EE, né, a gente viu que tem vários containers para alguns tipos de componentes diferentes. E a gente viu lá que um dos componentes aqui era o container web, né, que tem os componentes da web. Página HTML, JSF, né, JSP, e aí então a gente tem também aqui o servlet também, que é outro componente, certo? E aí como é que é a anatomia desse servlet, como é que ele funciona, né? Quando eu faço uma requisição, no caso, para um servidor que tem esse servlet, né, um container web, o que é que ele faz? Eu envio HTTP request, né, para o container, para o servidor, né, o que é que ele faz? Quando ele recebe essa requisição, ele vai transformar, né, o texto que eu recebi, ele vai receber um texto, um HTTP que é um texto. Então ele vai extrair as informações que vieram da requisição e da resposta, né, para o cliente. Então ele cria dois objetos, né, o request e o response, que representa justamente a requisição do cliente e uma resposta que vai dar para o devolver, né. E aí ele cria justamente o objeto aqui, servlet, que ele está apontando, e passa esses objetos aqui, Java, né, já, para o meu servlet, certo? E aí o servlet, depois que obteve esses objetos aqui, o container ele vai chamar um método, né? O servlet a gente vai ver aqui é um objeto que o container gerencia, né? E tem alguns métodos quando o servlet cria quando o container cria o servlet, né? Um objeto do servlet, uma instância, ele tem um ciclo de vida. No caso ele vai chamar logo um método de servlet depois, né? Que já existe alguns métodos definidos para ele. E aí tem alguns métodos, por exemplo, tem um método get, que é para processar a informação do get, do que vieram da requisição do tipo get, né, um método post, e tem um outro service que você processa, chama esse método independente do tipo de método que eu chamei, né. Depois que ele concluiu, ele devolve aqui a resposta, né, para o container que vai devolver para o cliente de volta, certo? E ele encerra aqui o servlet. Essa é a ideia do servlet, certo? É isso, pessoal, a tecnologia que está por baixo, e aí a gente vai ver agora um pouquinho sobre o Spring MVC especificamente, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Aqui, pessoal, a ideia é para a gente ver uma ideia geral do Spring MVC, certo? E depois a gente vai trabalhar um pouquinho na prática na quarta-feira, criando uma aplicação em Spring MVC, certo? Simples, para a gente ter um primeiro contato. Mas a gente já teve toda essa base, né, dos padrões, né, dessas tecnologias que estão por baixo, aí, no caso do Servlet, por exemplo, certo? Então vamos ver um pouquinho. Introdução. O Spring MVC é um framework que ajuda no desenvolvimento de aplicações web seguindo o padrão MVC, né? A gente já viu. Inclusive ele é do tipo baseado em ações, certo? Ele tem todas as funcionalidades que precisamos, né, no caso, para atender requisições HTTP, certo? E ele pode delegar as responsabilidades de processamento para outros componentes, né? A gente vai ver um pouquinho. E prepara também a resposta que precisa ser dada para o cliente, certo? Isso aqui é de um livro que eu disponibilizei para vocês, da AlgoWorks, certo? E aí, como eu falei para vocês, já antecipei um pouquinho, né? Esse framework aqui, ele é construído sobre a API do Servlet, né? E funciona, no caso, dentro de um container web, né, do Java EE, certo? Ou do Java. É um container web que tem aplicações web do Java. Ele também, nesse caso aqui também do MVC, do Spring MVC, como eu antecipei também, ele possui um front controller, né, aquela ideia do front controller, que é um controlador frontal que vai receber todas as informações, centralizar todas as informações que vão ser recebidas pelo servidor, né, e ele chama lá esse front controller de Dispatcher Servlet, certo? Então a gente já vê que claramente ele usa um Servlet, né, e tem esse nome aqui, certo? Que é um ponto central que recebe as informações. Então veja que todas as informações que eu vou falando antes, eles vão se conectando aqui. E aqui, pessoal, para a gente ter uma ideia geral, né, a arquitetura do Spring MVC propriamente dito, né? E aí, vocês vão ver um pouquinho mais a figurinha aqui das várias camadas, né? Mas especificamente, o MVC, especificamente, ele atua especificamente na camada de apresentação, certo? A partir da camada de apresentação, a gente acessa as outras camadas. Mas todo o MVC, ele está, pelo menos a porta dele, do modelo, pelo menos ele está tudo aqui na camada de apresentação. Então, quando eu faço uma requisição do browser, né, ele vai bater aqui no front controller do Spring MVC, que é o Dispatcher Servlet, né, o Servlet. E aí, a partir dessa requisição, o controlador frontal vai verificar qual é a requisição que deve ser encaminhada e vai encaminhar isso aqui para um controlador, ou para vários, né. E aí o controlador ele pode obter um objetozinho que ele chama de modelo, né, que é para passar a informação depois para view. Certo? Que não é um model realmente não. A partir do controlador ele vai acessar aqui as informações especificamente realmente no modelo, certo? Esse model aqui é apenas um objeto que ele cria aqui do Spring MVC, que você pode passar a informação aqui para view, certo? E a view usa esse objetozinho para devolver alguma informação para o cliente. Essa é a ideia do framework do Spring MVC. E aqui, completando um pouquinho mais as camadas que eu falei para vocês, né? A gente viu só que o MVC está todo aqui na camada da apresentação, né? E a partir do controlador, se eu precisar acessar alguma coisa do banco de dados, né, algum outro recurso, né, ele vai, a partir do controlador, que ele vai acessar, né, normalmente a gente tem uma camada aqui de serviço, como eu falei para vocês que é interessante ter uma camada de serviço, né, para acessar a persistência, certo? Então normalmente o controlador vai se comunicar com uma camada de serviço, né, e a camada de serviço vai se comunicar com a camada de persistência propriamente dita, né, com as entidades, né, com os repositórios, certo? E acessar o banco de dados. Então esse é o fluxo completo aqui de uma aplicação multicamadas usando o Spring MVC, certo? Então aqui é onde tudo se encaixa, tá bom? E aí falando um pouquinho sobre os componentes principais, né? Lembra que eu falei um pouquinho lá quando eu falei de JSF, de que no JSF especificamente a gente não trabalha com o controlador, né? Só tem um controlador único que é o front controller. A gente vai trabalhar com a visão especificamente e outros objetos auxiliares que são os managed beans. No caso do Spring MVC, né, a gente vai trabalhar criando vários controladores, né, para atender requisições e também vai criar visões que irão receber ou devolver alguma informação para o cliente. Okay? Então, o controlador, o que seria o controlador? No Spring, os métodos dos controladores, né, eles são destinos finais que a requisição web vai alcançar. Né? Uma vez que a requisição ele chega no controlador, ele interage, no caso, como eu mostrei para vocês, com a camada de serviço, né? A camada de serviço ele vai realizar algumas operações de negócio, acessar a camada de persistência, e a partir disso ele devolve alguma informação para o controlador, né? Após concluir esse processamento da camada de serviço, né? O controlador ele vai ser responsável por atualizar ou criar um objeto que eu falei para vocês de modelo, né? E devolve para visão, para preparar a resposta para o cliente,
certo? E aí tem basicamente dois tipos de anotações aí que a gente vai usar para trabalhar com o controller, né? É o @controller, o controlador normal, e tem um outro controlador que nós vamos ver um pouco mais para frente, que é o controlador do tipo REST, né? Então vai ser um controlador que vai atuar devolvendo requisições do tipo REST, certo? É uma especialização, né, desse controlador. E o outro, aí isso aqui é um exemplo, certo, como é que seria um controlador um simples, né, para o Spring MVC. Eu vou ter uma classe aqui normal que não precisa estender nada. E aí eu defino aqui uma anotação controller para ele, certo? Eu posso aqui ter, como a gente já viu no caso, injeção de dependência, né? Nesse caso aqui eu estou acessando um serviço, né? Como eu falei, o controlador ele vai acessar um serviço para acessar depois a camada de persistência, né? E para mim isso aí seria uma boa prática, né? Então eu posso injetar aqui usando, né, no caso, uma possibilidade é usando essa anotação, né, a Outwired, que a gente já viu, vocês já viram, muitos de vocês já trabalharam antes também. Então eu posso injetar aqui uma dependência, né, no meu projeto que é o serviço, no controlador. E aqui eu tenho um método do controlador, né, que eu vou definir aqui algumas URLs que ele vai atender, né. Nesse caso aqui da minha aplicação, eu estou usando aqui um mapeamento, né, que eu estou usando aqui um métodozinho que eu estou dizendo aqui que ele vai atender uma requisição do tipo GET. Eu posso ter também @post mapping, né? E aí seria só para atender requisições do tipo post, né? Nesse caso aqui é get, e qual o mapeamento aqui da URL que ele vai atender? Quando eu digitar no meu browser o nome da aplicação /hello, então ele vai cair exatamente aqui nesse método aqui desse controlador, né? E aqui eu posso passar, no caso, para esse controlador aqui algumas interfaces, né? Como eu falei para vocês que é um objetozinho model, né? Tem tanto esse aqui como tem outro também, mas para simplificar é um modelozinho que eu posso passar informação para a visão, certo? Então aqui eu posso adicionar um atributozinho, né, aqui nesse modelozinho, e aí eu retorno, no caso, um string. Esse string vai ser o quê? Do controlador, esse string aqui vai ser o nome da minha visão, ou seja, da minha página que eu quero direcionar quando eu concluir o processamento desse controlador, certo? Então no caso vai ter uma página aqui, minha aplicação, que é hello world.html, por exemplo, certo? Então esse é o controlador. E agora vamos ver um pouquinho sobre a visão. Então a visão, segundo a documentação do Spring, né, ele usa a tecnologia que é usada na visão, né, é configurável e é bem flexível. Ou seja, a gente vai ver aqui que tem várias possibilidades de tecnologias que eu posso usar na visão do Spring MVC, certo? Aqui são algumas que eu coloquei, o TimeLeaf, que é o que eu vou propor para a gente usar agora, especificamente, né? Mas tem outros, né? Tem o Groove, tem o próprio JSP, que é o mais básico lá do Java, o mais antigo do Java, né, a visão. Certo? Então teria várias tecnologias que eu posso escolher aqui como tecnologia de visão, certo? Mas isso aí eu tenho que configurar cada uma delas aqui que você escolher, eu tenho que configurar, dar os detalhes dessa configuração para o Spring, né? E aí para a gente tentar trabalhar de forma mais rápida, né, e mais produtiva, o Spring, como a gente já viu, tem um projeto Spring Boot, né? Uma das coisas que ele ajuda também é essa configuração dessa minha visão, por exemplo. Então eu posso facilmente lá definir, só colocando a dependência lá no meu POM, que eu vou usar o TimeLeaf, por exemplo, e ele já configura para que a visão da minha aplicação seja o TimeLeaf, por exemplo, a tecnologia TimeLeaf, certo? E caso existem também caso minha aplicação Spring ela possui algum serviço REST também, algum endpoint REST, que a gente vai ver um pouco mais para frente, certo? Ele também pode ser usado alguma tecnologia do tipo Single Page Application, né, ou uma aplicação do lado do cliente, como por exemplo o Vue.js, o React, né, JS. E no caso, esse cliente iria acessar de forma remota, né, o meu serviço, né? Então eu desconectaria. Nesse caso aqui que eu estou usando aqui essa visão para TimeLeaf, a gente vai ver um pouquinho que é um componente, no caso, que eu vou preparar minha visão tudo do lado do servidor, certo? Eu faço a requisição do servidor, o controlador processa e passa para o TimeLeaf. O TimeLeaf faz uma geração da página HTML e devolve para o cliente, no caso, aquela questão do template view, né? Ele vai fazer uma substituição, né, de algumas variáveis que ele colocou lá na minha página HTML pura, né, e vai devolver para o cliente, no caso, uma página HTML pura, certo? Isso aí já vem do cliente pronto. Nesse outra ideia aqui, é um outro tipo de aplicação, a gente vai ver mais para frente, essa ideia, né, seria que eu vou ter, no caso, o meu controlador, né, mas a visão dele, essa HTML que eu ia gerar, ele vai devolver para o cliente, e o cliente, no caso, no browser, né, eu vou ter lá, a gente já viu que pode ter um cliente o HTML, CSS, pode JavaScript, né? Então o JavaScript ele vai acessar, né, essa meu controlador, certo? Seria outra possibilidade.
Então, especificamente sobre o TimeLeaf, só dando uma introduçãozinha rápida aqui, eu coloquei aqui uma referência, né? Então, o que é o TimeLeaf? TimeLeaf é o que ele chama de um engine, né? Um engine Java, ele é todo feito em Java, né? Para fazer templates de páginas, né? Que processa e cria, no caso, páginas HTML, XML, JavaScript, CSS e texto normal, certo? Ela é uma biblioteca extensível, é de código aberto também, e é baseado no conceito que a gente chama, que ele chama lá no caso de template natural, né? O que é esse template natural? É você preparar toda a sua página. Vocês vão ver que a gente vai preparar as páginas todas usando o HTML puro, né? E aí a gente coloca algumas anotações, algumas tags, né, específicas, alguns atributos específicos do TimeLeaf, que esses atributos eles não são interpretados, no caso, quando a gente abre essa página HTML num browser normal, né? Então eu consigo ter, por exemplo, eu poderia ter, no caso, na minha equipe de desenvolvimento um designer, né, um designer de interface, que ele não precisava saber realmente do Java, desses detalhes do Java. Ele construiria minha página lá com um HTML puro, trabalhar com CSS, né, com as questões todas, e aí a parte passaria isso aí para um desenvolvedor da parte do Java, né, do Spring, e aí eu colocaria em alguns pontos da minha página HTML esses atributos do TimeLeaf para receber, né, a variável, a informação que eu gostaria de passar para essa minha visão, certo? Então, que a gente chama de template natural. Eu consigo abrir uma página do TimeLeaf, né, eu consigo abrir uma página HTML, no navegador normal ele abre totalmente uma página normal HTML, certo? Ele desconsidera o que tem do TimeLeaf nele. Então eu consigo fazer de forma bem natural. É o que ele chama aqui de template natural. Aqui tem um templatezinho, se vocês quiserem ver depois mais um tutorial, que é Spring e TimeLeaf. Na página do TimeLeaf ele mostra como fazer essa integração, né? Ele mostra também detalhes de várias tags e atributos do TimeLeaf que a gente vai precisar usar também, certo? Então essa é a ideia geral. Aqui é um exemplozinho, pessoal, dessas tags que eu estou falando para vocês, esses atributos do TimeLeaf, né? Então aqui eu tenho uma páginazinha que tem um TR, um TD, uma table, né? Uma tabela HTML, né? E aí o que é que eu incluo nela para que o TimeLeaf processe, né? Eu incluo aqui alguns marcadores, né? No caso do TimeLeaf começa sempre o TH, é o padrão, né? E eu coloco aqui alguns atributos do TimeLeaf. Nesse caso aqui eu posso usar, por exemplo, uma tabela, né? Eu posso usar aqui o que a gente chama de each, é como se fosse o for each dele. E aqui eu posso fazer eu posso iterar, né, sobre uma coleção, né? Nesse caso aqui convidados, tem um objeto convidado aqui. E aí para cada item na minha tabela, né, eu uso aqui no caso a substituição do texto dessa tag, né? E aí eu coloco aqui uma variávelzinha que vai ser substituída pelo valor, né, dele, ok? Então ele usa essa expressão aqui no caso, entre abre colchetes, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso aí na prática, mas a ideia dele é isso aqui. Então isso aqui é o que a gente viu lá, que é um template view, né? E aí, como é que eu faço o desenvolvimento realmente de uma aplicação com Spring MVC, né, e o TimeLeaf, né? A gente tem até um guiazinho lá no site do Spring Boot que eu botei aqui, que servindo o conteúdo web com o Spring MVC, certo? E aqui ele dá algumas dependências lá, né, que a gente vai precisar usar para desenvolver a nossa parte do projeto aqui também nessa segunda entrega. Vamos precisar aqui de dependência do Spring Starter, né? Spring Boot Starter TimeLeaf. Vamos usar o Spring Boot, pessoal, que já vai trazer muita coisa para a gente configurada, né? A ideia é essa, de melhorar a produtividade. Vamos usar aqui também o Starter do web, né? Que é o Spring MVC. Vamos usar um outro aqui também, que é outra ferramenta para que a gente desenvolve para o web, que é o DevTools, né? Esse aqui a gente deve usar, no caso, lá na dependência, com o escopo de runtime, que isso aqui é apenas para a gente desenvolver, certo? O que é que isso aqui faz? Esse pacote aqui, essa dependência, ele vai, quando a gente vai trabalhar, no caso, com uma aplicação dessa, normalmente você precisa trabalhar, alterar a minha aplicação, e eu preciso reiniciar o meu servidor, né, para poder a alteração que eu fiz fazer efeito no servidor, né? Até porque o Spring MVC não dá para perceber muito bem, mas o Spring, na verdade, o Spring Boot, né, ele já vem com um servidorzinho, né, embutido, que é o Tomcat, é um servidorzinho web Java. E aí, o próprio Spring aqui, quando a gente vai disparar a aplicação, ele já chama esse servidor, já coloca já implanta minha aplicação nesse servidor, né, e eu consigo acessar ele dessa forma. Já tem um servidorzinho embutido, então ajuda muito essa configuração para a gente. Acontece quando eu altero, enquanto estou desenvolvendo, eu altero alguma coisa e quero ver a resposta dele, como é que ele está.
Então eu preciso desligar meu servidor, reiniciar o servidor, e com essa dependência aqui, ele vai fazer isso automaticamente, sem precisar de eu ficar desligando o servidor, rodando de novo, certo? E quando eu faço alguma alteração, ele já rebuild a aplicação e já atualiza, certo? Já dá um reboot no meu servidor, isso automaticamente, certo? Então eu só preciso disso aqui só em tempo de quando eu estou executando a minha aplicação, ok? Então, depois que eu incluo essas minhas dependências, o que é que eu preciso? Eu preciso criar meus controladores, né? Preciso criar minhas páginas da visão, né? E aí o que a gente já viu antes, né? Criar alguns serviços que precisem, né? O repositório, as entidades, certo? E executar, no caso, minha aplicação e acessar o navegador. Basicamente é isso o que eu preciso fazer. E aí, no caso que a gente já viu, né? Precisa só incluir essas dependências aqui, que seria para a gente usar o Spring Data, né? JPA, que a gente já viu, e o banco de dados, né? Nesse caso aqui, o MySQL. Aqui eu coloquei aqui um outro ponto, também um outro artigo, aqui um livro, na verdade, né? Que é um livro, um e-book, né, do AlgoWorks também, que é Spring Boot, mas ele mostra justamente como construir uma aplicação usando o Spring Boot, o Spring MVC, o TimeLeaf, que é justamente o foco da gente, né? O Spring Data JPA, o MySQL e o Bootstrap. Então, tudo isso aqui está nesse livrozinho que foi disponibilizado de graça lá pelo AlgoWorks, né? E ele traz lá um roteirozinho para construir uma parte da aplicação bem simples, tá? Ele dá um passo a passozinho, é interessante que vocês vejam. Ok? Então esse aqui foi o que a gente usou como referência, certo? Algum desses aqui eu coloquei alguns livros aqui, ó, Spring Boot, que eu falei agora. E tem um outro livro aqui em inglês, esse aqui é em português, esse livro aqui é em inglês. O Spring MVC Beginner. Apesar disso aqui ser um pouquinho mais antigo, é 2016, certo? Mas dá principalmente para você ver aqui a ideia geral da arquitetura do Spring, certo? Para a informação mais recente, é melhor que vocês usem o site do próprio Spring mesmo. Lá tem alguns guias, como eu mostrei para vocês, né? O TimeLeaf também tem alguns guias também, certo? Então acho que é mais por lá mesmo. Tá bom? E aí você pode buscar também no YouTube também algumas outras informações para complementar. E aí, próxima quarta-feira, a gente vai ver isso aqui na prática, certo? Como criar isso aqui direitinho.